Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe, a Virgem Maria, para sempre sejam louvados. Meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo. Eu sou o Padre André Viana e esse é o nosso programa Caminho do Céu. Quero agradecer a você por me assistir e por me ajudar neste trabalho de evangelização. Um dia desses uma pessoa me perguntou: Padre, por que o programa se chama Caminho do Céu? E aí eu disse a ele: porque é para isso que o padre existe. O padre existe para fazer as pessoas pensarem em Deus. E todo aquele que se aproxima de um sacerdote, ele deve encontrar no sacerdote um caminho para o céu, um caminho para Deus. Portanto, este programa, que é uma partilha que eu faço toda a semana, a partir da Palavra de Deus, de temas da vida espiritual, tem este objetivo: de ser para você uma direção espiritual que te ajude a conduzir a sua vida em direção a Deus, em direção ao céu. Esses dias eu estava num lugar muito bonito, com muitas flores, e aí estava uma senhora comigo e nós partilhávamos sobre essa realidade. Se aqui na Terra as coisas já são assim tão lindas, quanto mais no céu. Se você olha para as flores, não é? Cada uma pintada parece que à mão, com tanta beleza, com tanta delicadeza. Se nesta terra as coisas já são tão belas, imagine só a beleza que nós teremos no céu, a grandeza que nós teremos no céu. Por isso diz a palavra: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem coração humano pensou aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Portanto, meu irmão, vamos perseverar. O caminho do céu não é um caminho fácil, é realmente um caminho estreito, a porta é estreita, mas vale a pena. Como nos dizem os santos, não é? É justo que custe muito aquilo que vale muito. Eu fico pensando, tantas pessoas ficam anos e anos estudando numa faculdade para receber uma formação. Quanto mais nós deveríamos estar dispostos a suportar tudo, deixar tudo, enfrentar tudo, tendo a certeza dentro do nosso coração de que nós estamos caminhando em direção ao céu. Por isso, coragem, perseverança, estamos juntos neste caminho, no caminho do céu. Eu hoje trouxe uma mensagem que Nossa Senhora nos deixou em Medjugorje, ainda no ano de 1985, na qual ela nos apresenta, ou melhor dizendo, nos dá ordens muito precisas a respeito da nossa vida espiritual. Ela diz assim: queridos filhos, é uma mensagem que ela nos deixou em 7 de março de 1985. Hoje eu os convido a renovarem a oração em suas famílias. Olha que interessante. É desejo do coração de Nossa Senhora que não somente nossas paróquias sejam lugares de oração, como meditamos alguns programas atrás, mas que a nossa família e que a nossa casa seja um lugar de oração. A igreja, ou melhor dizendo, a nossa casa é uma pequena igreja. E a nossa casa vai se tornar uma pequena igreja na medida em que dentro da nossa casa nós gastarmos tempo para a oração em família. Por mais que você diga assim: Padre do céu, na minha casa ninguém quer rezar, comece você. E na medida em que você vai perseverando na oração, aos poucos vai trazendo mais um e depois outro, e de repente toda a família está reunida na oração. Mas aqui também precisa ter muita prudência, porque às vezes algumas pessoas talvez até tenham uma boa intenção, mas não têm resultado. Vou dar aqui um exemplo. Uma senhora chegou para mim e disse assim: Padre do céu, não sei mais o que faço, eu convidei meu marido para rezar e ele não quer rezar. Aí eu disse a ela: mas o que foi que a senhora propôs a ele como oração? Eu o convidei para acordar de madrugada para rezar comigo. É claro que ele não vai aceitar, porque para quem não tem o hábito de oração, acordar de madrugada para rezar talvez seja um absurdo. Então ela deveria convidá-lo, a princípio, para rezar um Pai Nosso que seja, uma dezena que seja, uma Ave Maria que seja.
E isso a gente tem que entender. É claro que às vezes nós temos uma sede muito grande de oração e devemos ter, mas os outros nem sempre têm esta sede. Então nós precisamos começar de baixo para cima. Propor à sua família, vamos rezar um Pai Nosso juntos? Quando acordamos, quando vamos dormir, no meio do dia? Não sei, mas começar com orações muito simples. Não adianta você querer que uma pessoa que não tem vida de oração reze o rosário inteiro de uma vez só, porque você vai assustar a pessoa. Claro, há pessoas que aceitam esse desafio, como sabemos, tantos irmãos e irmãs que estão neste tempo quaresmal, acordando de madrugada para rezar, e isto é bom, mas nem todo mundo é igual. Então, quando Nossa Senhora fala aqui na sua mensagem, eu os convido a renovarem a oração em suas famílias, ela está dizendo simplesmente que nossa casa deve ser um lugar de oração. E aí é claro que cada um de nós tem que ter paciência com os outros. Às vezes pode ser que você vá à missa todo dia, maravilha! Mas se o outro não vai, tenha paciência com ele. Convide, chame, tenha paciência. As coisas não mudam assim no estalar de dedos. Se os outros não querem rezar na sua casa, comece você. E proponha aos outros membros da sua família uma oração curta, uma oração breve, mas para que todos possam rezar juntos. Eu me lembro que uma vez, uma senhora que me procurou para o atendimento, ela disse assim: Padre do céu, estou muito triste porque minha família não quer rezar comigo. E então eu disse a ela: comece a rezar a senhora. E ela então começou a rezar o terço, o rosário, todos os dias, num oratório que ela tinha dentro de casa. Depois de um tempo, ela me procurou e disse: Padre, eu tenho uma boa notícia. Eu então disse a ela: qual é a notícia? O que a senhora tem de novo para me contar? E ela disse: agora toda a minha família está rezando o terço comigo. E eu falei para ela: como a senhora conseguiu alcançar essa graça? Ela disse: eu trouxe a foto de todo mundo para a oração. E sabe o que ela fez? Ela colocou a foto dos membros da família em cima do altar. E ela disse: já que eles não vêm fisicamente, virão através das fotografias. E não é que aquilo começou a surtir um efeito? Porque ela continuou rezando o terço com as fotos ali, e com o passar do tempo, um ou outro perguntava: mas mãe, por que a minha foto está aí em cima do altar? Por que a minha foto está colocada em cima da mesa? E ela dizia: porque eu quero rezar com você. Mas já que você não vem rezar comigo, eu trago a sua foto para rezar comigo. E conforme o tempo foi passando, o coração das pessoas foi se sentindo incomodado e questionado, e dentro de alguns meses, os membros daquela família começaram a rezar. E ela ainda me disse: os meus filhos mais novos não aguentavam ficar o terço inteiro, então rezavam um mistério e depois iam dormir, rezavam 2 mistérios e depois iam seguir a vida. É assim, gente. A primeira coisa que nós temos que entender é que a nossa casa deve ser um lugar de oração, um lugar de busca de Deus. Só que você não pode querer que as coisas aconteçam assim do nada. É preciso começar de baixo para cima. Eu proponho nesse programa, a partir daquilo que Nossa Senhora nos pede, que você comece a trazer a sua família para a oração, propondo orações simples, um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai. E aos poucos isso vai aumentando, de tal modo que aquelas pessoas que moram na sua casa, aos poucos vão também se tornando pessoas de oração. Olha que interessante dentro dessa mensagem que Nossa Senhora ainda nos diz: queridos filhos, estimulem também os pequeninos a orarem. Hoje você pega crianças pequenininhas que já são muito experientes no celular. Esses dias eu estava num lugar e vi um menininho pequeno ainda pegando o celular. Ele sabe ligar, desligar, abrir os arquivos, tirar foto, fazer isso e fazer aquilo. Se as nossas crianças têm capacidade de aprender a mexer nessas coisas, também devem aprender a rezar. Só que como um filho vai aprender a rezar? Vendo o seu pai rezar. Se a sua mãe não reza, se o seu pai não reza, ele não vai aprender a rezar. Por isso é muito importante que você como pai, você como mãe, você seja um exemplo para o seu filho.
Ele precisa ver em você um pai que reza, uma mãe que reza, porque quando um filho vê um pai dobrando os joelhos, quando um filho vê uma mãe dobrando os joelhos em oração, isso edifica o coração dele, porque se ele vê o meu pai reza, logo eu também devo rezar. Se a minha mãe reza, logo eu também devo rezar. E por isso Nossa Senhora diz, né? Estimulem, incentivem as crianças a rezar. Né? Dar um terço para a criança, ensinar o Pai Nosso, ensinar a Ave Maria. Sabemos, né, tantos colégios que têm ensinado as nossas crianças a fazer as orações em latim. Esses dias, visitando uma família, o menininho veio todo feliz dizendo para mim: Padre, eu sei rezar em latim. E aí me rezou a Ave Maria, a oração do Anjo da Guarda. Nós precisamos estimular. Porque se nossas crianças não aprendem a rezar desde pequenas, é provável que sejam futuramente adultos que não sabem rezar. Quantos adultos eu atendo por aí que não sabem direito nem fazer o sinal da cruz, que não sabem direito nem rezar o Pai Nosso? Exatamente porque, se não foram ensinados na infância, acabam sendo adultos ignorantes nas questões de fé. Portanto, vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude neste programa de hoje a alcançarmos de Deus esta graça. Que a nossa casa, que a nossa família seja uma pequena igreja e que a oração esteja sempre presente na nossa família. Rezar ao acordar, rezar antes de dormir, rezar antes das refeições, rezar em vários momentos e principalmente rezar juntos, começando de baixo para cima, e que possamos principalmente incentivar as nossas crianças para que elas sejam um dia adultos, homens e mulheres de oração. Que Deus nos ajude e que pelas mãos da Rainha da Paz desça sobre nós a bênção de Deus, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.